Bom, pessoal, alguns colegas têm me pedido algumas orientações a respeito de assuntos fundamentais na programação com C++. Então eu decidi gravar um vídeo porque assim você pode reproduzir aquilo que eu vou fazer aqui e aprender muito mais. Você pode pausar e continuar. Então eu aconselharia, para esclarecer essas dúvidas, você reproduzir o que eu vou copiando aqui, você pausa o vídeo e continua. Justamente por isso eu também vou passar um pouco mais rápido. Então tá, escreva um algoritmo seguindo os seguintes passos. Imprima uma mensagem solicitando ao usuário que informe um número. Então eu vou abrir aqui o CodeBlocks. Esse programa aqui ele é muito bom. Uma dica que eu daria seria você desativar o seu antivírus se você usar o Windows, né? E porque o antivírus ele trava tanto qualquer programa que roda o C++, ele também costuma entender que o arquivo compilado que você acaba de criar, ele costuma entender que esse arquivo é um vírus. Então aqui no meu caso eu não tenho vírus, né? Eu uso Linux, então eu não tenho esse problema. Mas você em casa desativa o antivírus. Vou criar um novo arquivo. Primeiramente, a primeira coisa que eu faço é salvar esse arquivo. Vou salvar esse arquivo com teste.cpp. Se ele não colocar, já tem um arquivo lá chamado, então não salva, porque ele não vai funcionar em cima do teste cpp compilado. Vou dar cancelar e vou colocar assim: vídeo tutorial cpp. Vamos salvar. Tudo bem, então tá aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, isso aqui vocês precisam de decorar para poder usar na prova. Include maior que, menor que e o string. Isso aqui, gente, é decorar mesmo. Não tem como correr não. Depois você vai digitar using namespace, é decorar também, std. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar também é que esse vídeo é simplesmente um esclarecimento. Ele não tem um caráter acadêmico. Isso é só para poder ajudar a tirar algumas dúvidas, para permitir você continuar estudando o conteúdo que o professor deu na sala de aula. Eu também não vou editar esse vídeo, é provável que vai haver alguns erros, e eu vou deixar, né, do jeito que está, porque é só para passar para alguns colegas, para alguns amigos mesmo que me conhecem. Então tá bom, a gente agora vai criar, nós vamos criar a primeira função, que é a função que é chamada automaticamente no início do algoritmo. Então essa função chama main. Depois a gente vai falar um pouco no final desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre funções. Mas agora eu vou fazer só isso. Eu gostaria também de lembrar o seguinte: toda função, de uma certa forma, assim, toda função, toda variável, tudo que você declara, ele aloca um espaço para ser usado na memória. Ele vai lá e dá um mapazinho a partir do ponto tal até o ponto tal, é dessa variável aqui. As funções também não são diferentes. Elas retornam alguma coisa que fica guardada nesse campo alocado. Então, justamente por isso, a gente vai dizer que essa função ela vai alocar um valor para guardar um número inteiro. Int main, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. Eu aconselho sempre você fazer assim. Eu aconselho você sempre estar fazendo um algoritmo de forma que obedece a sintaxe que não produza erro. E essa é uma forma que não produz erro. Eu sempre ponho aqui dentro de main, eu coloco void, porque isso é para executar em vários compiladores. Void é o valor vazio, não tem nada. Entende? Então isso é void. Então vamos dar uma olhada lá. Isso aqui é nosso algoritmo primeiro. Agora eu aconselho vocês fazerem isso também. Sempre, cada passo que vocês fazem, você dá um F9 e executa. Eu dei um F9 aqui. Olha, executou o script, só que não tem nada, mas quer dizer, se compilou não tem erro. Então você pode prosseguir. Imprima uma mensagem solicitando ao usuário que informe um número. Então tá lá, vou imprimir essa mensagem. Para imprimir a mensagem você digita cout, C da linguagem, Alt de saída, joga para dentro da saída, menor que, isso é uma forma de você gravar, e aqui você
informa essa mensagem para o usuário. Então eu vou pedir o usuário para informar um número. Informe um número. Aqui no final, para fazer ele pular a linha, eu vou colocar INDL. Já estou concatenando de uma forma diferente. Então vamos ver se ele vai funcionar. F9, olha lá, informe um número e pulou uma linha. Ele pulou uma linha e agora a gente vai pedir, vamos ver qual é o próximo passo. Leia e guarde esse número em uma variável booleana. Mas por que booleana? Calma aí que eu vou explicar. Então, eu já sei que eu vou precisar de uma variável booleana. E se ela é booleana, então eu coloco aqui bool. A variável, eu vou chamar essa variável de check. E vou guardar um valor nessa variável, do jeito que a gente está pedindo. Eu nunca fiz esse teste, estou fazendo justamente para ver se eu consigo produzir um erro para poder esclarecer uma dúvida para vocês. Então, para poder ler, você usa o CIN. Então, C da linguagem e IN de entrada. Você está pedindo uma entrada para o usuário e joga para cima da variável, que chama check. Você dá Ctrl+ de espaço, ele sugere check, ponto e vírgula. E agora, para mim poder saber se eu guardei esse valor, eu vou imprimir essa variável depois que eu peguei. Cout, para cima do Cout, check, Ctrl+ de espaço, ele sugere, Ctrl Y. Ctrl+ de espaço, check, ponto e vírgula. Agora a gente vai ver se ele leu. Informa o número, vou botar 1. Olha lá, ele leu. E guardou esse número numa variável booleana. Agora eu vou repetir o teste e vou informar 2. Ele respondeu na variável booleana. O primeiro valor foi o valor que eu informei. O segundo ele respondeu 1. Ah, mas por que isso acontece? Calma aí que a gente vai falar sobre isso. Vamos ver o próximo passo do algoritmo. Leia e guarde esse número numa variável booleana. Esse é o erro que eu estava falando, gente. A gente guardou, informou o número 2. Vamos fazer o teste de novo. Vou informar o número 1000 aqui. 1111. Guardou 1. Então tá bom. Vamos fazer o próximo passo. Leia e guarde esse número numa variável booleana. Verifique se esse número é maior ou igual ou diferente de 0. Então, agora eu vou falar um pouco sobre operadores. Olha só, a gente tem o seguinte operador. A gente tem o operador menor que. Aliás, eu vou copiar essa parte aqui. Nessa parte aqui. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo aqui também para quem quiser achar mais fácil, tentar fazer sozinho. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar sobre o operador. Sempre que você usa um operador, você vai estar fazendo uma pergunta, e essa pergunta vai ser respondida com a variável booleana. A variável booleana, ou bool, esse que a gente usou, ela só cabe um único bit. Ela responde ao 0 ou 1, ou true ou false. Justamente por isso que quando a gente colocou 10 ou 1111, essa variável booleana ela não coube o valor 1111, porque ela só cabe um bit. Não é nem um byte inteiro, não é nem 8 bits, é um bit só. É a variável menor que existe, é a variável booleana. E o if, ele trabalha com a variável booleana. Sempre que você usa um operador e pergunta alguma coisa, ele vai responder para você uma variável booleana. E se por algum motivo ele responder qualquer coisa que seja maior do que booleana, ele vai responder true se ele responder maior. Se ele responder 0, é provável, dependendo do compilador, dependendo da linguagem de programação, ele vai conseguir converter 0 para o 0 booleano, porque cabe. E quando a linguagem consegue fazer isso, ela coloca. Então, se for 0, ele provavelmente pode, não quer dizer que vai responder. As linguagens que tem essa falha, não é certo ele fazer isso, mas faz, que eu já vi. Então, se você informar 0, ele pode dizer que entrar na parte do false. E se você informar 10, para ele, se não é 0, então é 1.
Então tá, vamos lá, vamos falar sobre os operadores. A gente vai usar os operadores aqui em cima. Verifique se um é maior, igual ou diferente. Eu vou colocar mais uma opção aqui. Maior ou igual. Igual ou diferente. Então o operador menor que. Para você fazer uma verificação, eu vou mostrar lá na prática. Você vai colocar se A for menor do que B. Isso aqui é uma verificação. Se você quer perguntar se é maior que, você vai fazer dessa forma. Maior que. A é maior do que B? Isso aqui está fazendo a pergunta. A é maior do que B? O primeiro está perguntando A é menor do que B? Então agora vamos perguntar se A é igual a B. Se for igual, você vai usar 2 iguais. Não vou falar sobre esse 3 iguais não, porque existe esse operador aqui, olha. Esse operador verifica só se for um valor booleano. Esse operador serve para a seguinte condição. Se eu informar 10, ele vai entender que é booleano, vai entrar. Agora, se você informar 10, usar 3 igual, e ele só vai responder se for 1. Entendeu? 10 ele vai recusar. Isso eu estou falando assim, não vai cair, mas é uma coisa interessante, só para vocês terem ideia. Então, mas a gente vai falar aqui só sobre o operador igual a igual. Você está perguntando, vou até colocar aqui as perguntas que isso está fazendo. Vou botar assim. A é menor do que B? Essa é a pergunta. Ele vai responder 0 ou 1. A segunda. A é maior do que B? A terceira pergunta. Igual. A é igual a B? A é igual a B? Eu estou perguntando, e se A é diferente? Se o A é diferente, a gente usa esse operador aqui. Esse operador aqui. Diferente. A é diferente de B? Vamos lá. Agora, pessoal, vou colocar um outro operador, não sei se funciona assim nessa linguagem. Não, vou deixar que eu faça o teste lá. Esse operador é o operador OR, mas eu já vou adiantar da seguinte forma. O operador OR, ele pode ser usado com a sigla OR. No C++ ele pode ser usado assim. Aí aqui eu vou colocar OR. E aqui eu vou fazer o seguinte, olha só, gente. Essa é a sintaxe quando você vai escrever duas verificações. Aqui no meio você coloca OR. E aqui você coloca assim, A é igual a B, ou então B é diferente de 0. A é igual a B, ou então B é diferente de 0. Vamos perguntar. Então vamos partir lá para o teste. Então eu tenho que fazer essa verificação. Eu não vou passar todos esses. Isso aqui vocês podem até, inclusive, se vocês quiserem criar a variável A e B, não creio que a gente vai criar, mas se vocês quiserem, vocês podem copiar isso aqui e levar para lá. Mas então tá, eu vou fazer a primeira verificação. Vamos continuar a ler esse número, guarda a variável booleana. Verifique se esse número é maior ou igual ou diferente de 0. Essa é isso que eu estou falando aqui. Então vamos fazer essa verificação. Para fazer uma verificação, gente, a gente vai falar agora sobre o if. O if, ele faz uma verificação. E o if, ele geralmente é usado em conjunto com o else. If, aqui é a verificação, abre e fecha chaves. E else, abre e fecha chaves. Eu uso sempre fazer o bloco completo para poder ficar mais fácil para decorar. Então todo if ele tem essa estrutura aqui padrão.
Agora falta a condição que a gente vai colocar dentro dele. Essa condição aqui. Aqui dentro eu vou digitar uma condição. Eu quero saber se o valor que o usuário informou for maior do que 0. Então, if cheque é maior ou igual a 0. Então, se for maior, eu entro no if e imprimo cout é maior do que 0. Bota ponto e vírgula. E se não for maior do que 0, vou colocar cout não é maior do que 0. Vou testar o algoritmo. Informe um número, coloco 1. Ó, 1 é maior do que 0. Agora, se eu coloco F9, eu coloco menos 2. 1 é maior do que 0, porque ele está guardando. O menos 2 ele não cabe dentro dessa variável check, porque ela é um bool. Então, vamos colocar aqui que ela é inteira. Int, vamos trocar o tipo dela e vamos tentar fazer o mesmo teste novamente. Não fechei. Olha, gente, às vezes ele vai travar aqui, você vai dar F9 e não vai funcionar. Lembra que é porque o terminal está aberto. Então, você vai lá e fecha ele e tenta novamente. Informe um número. Eu vou colocar aqui 3. Ó, 3 é maior do que 0. Eu dou um F9 de novo. Informe um número, eu coloco menos 2. Menos 2 é... Não, a questão é que é o seguinte. Aqui eu não alterei a mensagem, só copiei e colei. Se eu quiser F9, vou colocar aqui 20. 20 é maior do que 0, ou seja, entrou no else aqui, ó. Então tá. Vamos lá dar uma olhada. Aí eu fiz esse if. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Tá vendo essa variável check? Você pode usar essa variável check sozinha aqui dentro, olha. A partir do momento que ela guardar um valor booleano, que se torna, vamos dizer assim, viável o uso se essa variável for booleana. Então vamos devolver esse valor aqui. Vou dar um Ctrl Z. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão copiar essa verificação. Isso aqui é para ilustrar. Diz aqui check. Ctrl barra de espaço para poder não digitar errado. É igual a essa verificação. Ponto e vírgula no final de cada linha. Guardei isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu guardei essa verificação. A verificação que eu estava fazendo dentro da variável check. Só que agora ela estava sem tempo. Então vou ter que voltar ela para bool. Para ser um bit só. Então ela tem um bit só e vai guardar esse bit que vai ser o resultado dessa verificação. Eu estou desmembrando essa verificação para mostrar para vocês que essa variável aqui você pode guardar essa verificação dentro de uma variável booleana. Então tá, vou repetir. Informe um número, vou colocar 12. Olha lá, 12 é maior do que 0. Ele guardou o valor dentro da variável check e repetiu ele aqui. Agora, pessoal, eu vou pedir vocês para fazer o seguinte. Eu vou transformar esse valor aqui, esse if, eu vou transformar ele em uma estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição que eu vou escolher por enquanto é o while. O while, você só precisa de uma informação aqui dentro. Se ela for 1, ele faz. E se for 0, ele não faz. Entendeu? Eu não vou entrar Existem outras formas, outra estrutura, mas eu acho interessante você lembrar que a diferença do while para o if é que o if tem else, o while não. Em C++, né? O if tem else no C++ e o while não. E o while ele tem não vou explicar isso agora porque senão vou acabar confundindo vocês. Mas então tá, porque o resto é tudo igual. O while, se tiver um aqui, ele vai repetir isso. O while, ele é uma estrutura de repetição, ele vai repetir enquanto isso aqui for 1. Então você pode fazer o seguinte, é o que eu vou fazer agora.
Se for 1, ele vai entrar, vai responder essa mensagem. Vou colocar assim, entrou no while. Entrou no while. Só que entrou no while. Eu vou executar esse algoritmo para mostrar para vocês. Quando eu executar, se esse valor aqui for 1, ele vai repetir infinitamente isso aqui. Eu vou até colocar um end L. Ele vai repetir isso infinitamente e pode até travar a sua máquina. Mas é só você dar um Ctrl C que ele para. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se vai agarrar esse vídeo pela metade, o que vai acontecer. Então vamos lá. Informe o número. A partir do momento que eu informar 1, ele vai entrar e vai repetir infinitamente. Olha lá. Eu dou um Ctrl C, ele corta o processo, mas aí ele já tinha feito milhares. Estou rodando o mouse para cima infinitamente. Estou rodando. Então tá. Eu dou Enter. Então agora eu quero que ele saia, ele imprime uma vez e saia. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu vou explicar aqui só uma, que é dizendo que cheque é igual a false, Ctrl barra de espaço, olha lá, false. Esse false ele ocupa um bit. Então vamos lá, executar novamente. Isso aqui é só para esboçar os conhecimentos fundamentais da programação, que eu vi que tem muita gente que ainda está tendo dificuldade. Então eu botei 1, ele imprimiu, ó, entrou no while e saiu. Eu escrevi o while errado aqui. Mas tá. Agora o que interessa para a gente mesmo não é a estrutura de repetição while. Eu só estou mostrando, que eu quero ilustrar é que toda a estrutura de repetição ela vai trabalhar com a variável booleana, embora às vezes você não observa isso. Isso faz uma diferença gigantesca. Eu vou apagar tudo aqui e vou mudar essa estrutura para for. Só que o for ele exige uma forma diferente, uma estrutura diferente. Enquanto o while só pede uma entrada aqui dentro, o for pede 3 entradas. Então a gente vai botar 2 pontos e vírgula. Mas por que esses 2 pontos e vírgula? Aqui ele pede uma entrada, aqui ele pede outra e aqui ele pede outra, a gente vai falar daqui a pouco. Eu podia ter, mas então o que acontece? Esse for, porque isso fica mais fácil para você decorar. For, abre parênteses, 2 pontos e vírgula, abre e fecha chaves. Isso aqui já está uma estrutura que está rodando. Eu vou falar agora sobre a condição que eu falei. A gente tem duas formas de fazer sair do while. Uma é dizendo que a variável de verificação é igual a 0, igual a false. A segunda é você vir cá e dar um break. Esse break ele faz pular para fora, sem voltar aqui em cima. Então esse for ele vai repetir. Eu vou dar aqui cin, cout, imprimir uma mensagem de teste e ele vai entrar no for e vai imprimir uma mensagem, vai imprimir teste. Olha lá, entrou no for, imprimiu o teste e saiu. Vamos aguardar mais um minutinho para mostrar para vocês. Ó, imprimiu a mensagem de teste. Se eu tirar esse break daqui, ele vai repetir teste infinitamente. Agora eu boto 1, dou um Ctrl C para parar. Agora eu me ferrei, ele não quer parar. Deixa eu ver se eu consigo fechar ele, senão vai travar. Travou. Bom, pessoal, travou, vou ter que reiniciar. Inclusive vou até pausar o vídeo aqui porque vai ficar pesado, ele não vai conseguir deixa eu ver se eu fecho por aqui. Ele não vai conseguir gravar. Bom, estou retornando a gravar. Vamos ver se eu perdi o meu script, né? Vídeo tutorial. Bom, pessoal, eu vou terminar esse vídeo e vou dividir ele em dois. Eu vou fechar ele aqui, vou enviar ele, já tem um tempinho, e daqui a pouco eu volto e gravo outro. Isso aqui já é conteúdo para você ficar algumas horas já brincando aí com o seu CodeBlocks. Então eu vou fechar aqui, vou postar o vídeo e em breve eu posto o restante.